Você está ao vivo, Aristides? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui numa atividade do Centro Espírita Irmão Leite, tá? Que é o atendimento espiritual, que ocorre todos os sábados a partir das 19 horas. Excepcionalmente, devido às circunstâncias, que dispensa comentário, atualmente as nossas atividades, todas as atividades possíveis de serem realizadas virtualmente, nós estamos fazendo. Então, sejam Olha bem-vindos. aí, Já desculpa, chegou? chegou, o Ismael já entrou. Muito bem, seja bem-vindo, Ismael. Obrigado. Ismael é para quem não conhece, aliás, me desculpa, para quem não me conhece, eu me chamo Aristides. Sou trabalhador do Centro Espírita Irmão Leite. O Ismael é também um trabalhador espírita, tá certo? E que vem prestando serviço ao Centro Espírita Irmão Leite, já quase com a carteira assinada, né? Já está. Já está, na verdade, né? Mas não diga isso quase não, já está faz tempo. Mas vamos entender, porque a gente está falando para a internet, às vezes as palavras, né? A carteira, aqui não é a carteira azul, é a carteira celeste, tá certo? Tá bom? Brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Ismael, nosso amigo confrade paraibano. Ele vai dividir conosco aqui os comentários do Evangelho de hoje, tá certo, pessoal? Antes da gente começar, sim, desculpe, dê suas boas-vindas aí, Ismael. Boa noite, meus amigos, Aristides, Aparecido e todos os companheiros que acompanham o Centro Espírita Irmão Leite. É um prazer estar com vocês nessa noite, participando desse Evangelho, desse comentário do Evangelho. É uma alegria enorme, meu querido. Estamos com a carteira assinada com louvor. Muito obrigado, Ismael. E falando aí a vocês que nós não somos profissionais de filmagem de estúdio, tá certo? Tudo aqui é improvisado, mas feito com muito carinho. Então, de forma que vocês podem comentar se o som estiver baixo, se estiver escuro, se tiver sombra, qualquer coisa desse tipo, tá certo? Vamos nos sentir em casa, como nós nos sentimos quando estamos no Centro Espírita Irmão Leite, tá certo? E hoje, antes de começar, né, eu quero solicitar a todos assim bons pensamentos pelo hospital lá, tá certo? Os pacientes que lá se encontram, além da problemática do transtorno mental, eles, devido às circunstâncias e para a segurança de saúde deles, né, eles estão privados de receber, inclusive, as nossas visitas do Evangelho, tá? E está restrito, inclusive, a de familiares. Então, eles estão um tanto quanto estressados, precisando do nosso apoio, e nós vamos emitir através das nossas vibrações, tá certo? Tá ok? Mas as medidas foram tomadas e está funcionando muito bem. Todos que estão no hospital nosso lar estão assegurados, salvaguardados. As medidas que foram tomadas foram medidas tomadas até mesmo por força de lei sanitária, tá certo? Então, eles estão sendo muito bem tratados, estão muito bem, tá certo? Os familiares podem ficar tranquilos, tá certo? E que em breve estaremos juntos novamente. Tá bom, pessoal? Vamos fazer a nossa prece inicial e seguimos com o estudo do Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar a Ele a bênção, a paz necessária para esse momento que o nosso planeta está vivendo. Dai-nos a paciência e a coragem para o enfrentamento. Inspirai os homens de ciência que estão trabalhando
na vacina ou na cura, no entendimento desse vírus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando com conforto e segurança da maioria dos que vão ficar indo. Que eles vão ser duplicados no futuro por todo o esforço que estão realizando nesse momento difícil. Dai, Senhor, a consciência a todos nós para reduzirmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Dai-nos mais humildade para podermos compartilhar a solidariedade, compartilhar a positividade, os recursos que forem necessários. Que o mundo todo dê as mãos nesse momento para que a gente possa passar por esse momento de prova e expiação da melhor maneira possível, pois confiamos em Ti e sabemos que nada acontece sem a Tua permissão e a Tua bondade é infinita. Inspirai-nos no estudo de hoje para que possamos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá? Gente, o capítulo de hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente estuda o Evangelho no atendimento espiritual? Né? Por conta que a terapêutica espírita ela é constituída de fluidoterapia, que é através dos passes e água fluidificada, tá certo? Do trabalho de desobsessão quando necessário, mas principalmente do trabalho de esclarecimento moral, tá certo? Munir as pessoas do conhecimento evangélico para que, a partir de si própria, ela entenda como e onde ela deve fazer a sua reforma íntima, tá certo? Ou seja, o seu melhoramento moral. Então, hoje nós vamos no capítulo 16, onde se diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? E no item 7, nós vamos ler aqui: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Tá certo? Como é que vai ser? O texto ele é um pouco extenso para a nossa atividade. Nós vamos ler parágrafo por parágrafo e vamos dividir o comentário aqui, eu e Ismael. Tá certo, Ismael? Tá certo, Aristides, combinado. Bom, tranquilo? Então vamos começar a leitura. Né? Quem tiver seu exemplar aí do Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 16, o item 7. Tá bom? Eu vou iniciar aqui a leitura. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos.
produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Esse foi o primeiro parágrafo, tá certo? Então, pessoal, aqui é levantado a questão de que a riqueza ela é um instrumento de salvação ou de perdição, tá certo? Ela, nesse primeiro parágrafo, o Ismael vai fazer o comentário, tá, sobre essa questão. Jesus condenava os ricos? A riqueza é uma coisa ruim, tá certo? Ela impossibilita o crescimento espiritual, né? O melhoramento moral. Como é que é isso, Ismael? Fala aí pra gente. Então, Aristides, esse tema é um tema muito interessante, é muito pertinente para os momentos que a gente está vivendo, especialmente para esses momentos que a gente está vivendo. Então, exatamente. É um tema muito interessante. Onde a economia está, a economia e saúde estão aí, né? Em pauta. Juntas, né? Sofrendo juntas, né? Exatamente. Então é importante refletir sobre isso. Muito, muito bom. E Kardec começa o texto nos dando uma advertência para que a gente busque o espírito da letra por trás das falas de Jesus, né? Porque muito se interpreta, às vezes, da fala de Jesus radicalmente para um lado ou para o outro, né? De que ele estaria falando das riquezas como algo negativo. E isso é fruto de uma interpretação muito, vamos dizer assim, rasteira das palavras de Jesus. E que está apegada ainda muito à letra, né? Então não faz sentido, né? E isso se aplica, essa advertência de Kardec se aplica a muitas falas de Jesus. Então é importante ter isso em mente quando a gente lê o Evangelho, né? Buscar sempre o espírito da letra, entender, além das expressões utilizadas, o que é que está por trás, né? A essência, né? A essência, exatamente. E a essência aqui, nesse caso, Kardec vai nos dizer que a riqueza, segundo Jesus, não é um obstáculo absoluto. Isso é uma prova. Né? Um dificultador, vamos dizer assim, né? Exatamente. Há realmente... Textual, né? E um facilitador do ponto de vista material. Exatamente. Isso, mas... Por causa justamente dessas facilidades é que ela se torna uma prova. E quando eu falo em prova, eu gosto muito de falar da avaliação mesmo. A gente se imaginar como alunos numa sala de aula e nós estamos tendo uma avaliação. A grande professora é a vida e nós passamos por esses testes, né? Muitas vezes a gente acha, por exemplo, que a gente tem algumas virtudes, né? Por exemplo, falar de inveja. Eu não sou mais invejoso, eu acho que eu superei essa. Aí vem um teste da vida, uma prova da vida, e justamente para que a gente perceba se de fato a gente superou esses defeitos, essas dificuldades. Então a riqueza é essa prova, para que a gente teste a si próprio se a gente é capaz de superar ou não, né, as facilidades que vêm. Que ele vai falar do poder, né, que o dinheiro traz, inevitavelmente, no mundo nosso materialista, muito poder, né, muitas facilidades. Ele vai falar aqui do orgulho, do egoísmo, que a gente fica suscetível, né, diante dessas condições. A vida sensual, a busca das sensações, tudo isso fica muito mais fácil quando a gente tem facilidade. Bem mais fácil, né?
E é assim, por conta da matéria, por conta de estarmos encarnados, a matéria ela impressiona muito os nossos sentidos, a ponto da gente achar que a vida é aqui, né? E aí a gente entra nesse choque por ver pessoas que muitas vezes a riqueza e a pobreza, na verdade, ela é independente da moral, porque há gente boa, né? Há muita gente boa, gente nobre, rica, da mesma forma como há pessoas, né? Na classe média ou pobre, em qualquer nível social, nós vamos encontrar os caracteres espirituais distribuídos, não é isso? Não é a posse material que vai distinguir o caráter do espírito que está encarnado. É isso, Ismael? Exatamente. De maneira nenhuma, Aristides, a gente pode rotular as pessoas por causa da sua condição material, né, financeira, né? Aí você falou muito bem, né? E o Kardec nos coloca aqui, fazendo até essa comparação, que a riqueza chega a ser uma prova mais perigosa do que a miséria, do que a pobreza. Pois é, a gente aqui, quando está encarnado, pensa que é o contrário, né? Mas para o espírito, na verdade, realmente, é muito fácil a gente se perder com muito dinheiro na mão, né, meu amigo? Eu acho até que é por isso que eu nunca ganhei nada na loteria, na Mega Sena, sabe? Ah, eu também, meu amigo. Estamos juntos. Mas, graças a Deus, eu me dou por satisfeito. Graças a Deus, tenho uma vida simples e feliz. E graças ao Espiritismo, sim, a compreensão que a gente vai absorvendo, né? Aos poucos, né? A gente vai se esclarecendo dessas verdades espirituais. Vou dar continuidade à leitura, pode ser, Ismael? Ok. Vamos agora para o segundo parágrafo, tá? Onde começa, quando Jesus disse. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Antes da gente passar para os comentários, eu vou relembrar de onde é que está vindo essa leitura aqui. Teve um determinado momento, acho que no começo do capítulo, ele narra, né, esse episódio em que um jovem, que era uma pessoa muito boa, caridosa, inclusive, ajudava os outros, era cumpridor dos mandamentos, honrava pai, mãe, etc. E ele chega para Jesus e pergunta o que era preciso o que estava faltando para ele adquirir a vida eterna. Qual a visão de vida eterna se a gente fosse trazer para o vocabulário espírita atual? Seria a purificação do espírito, onde ele não teria mais necessidade de ter uma vida material, tá certo? Então seria uma vida, a tradução que nós possamos trazer para hoje, vida eterna seria essa vida plena, essa vida em espírito pleno, tá certo? Então Jesus diz, ó, para você tá faltando só você se desapegar de tudo e dar tudo que você tem. Mas, puxa vida, então quer dizer que isso aí é o padrão? Para aquele moço era. Para todos nós, ele deve estar falando de quê? Do desapego às coisas terrenas, né? Não quer dizer, porque pode se tornar até uma irresponsabilidade a gente se desfazer de tudo, tá certo? De bens ou riquezas que poderia ajudar a muitos. E quando dispersos
de uma forma desorganizada, desordenada, ela não vai servir para nada, não vai ajudar ninguém. Né? Então, esse parágrafo ele está se referindo a um jovem que depois que soube disso, ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele gostava de ser rico. E eu vou lhe ser sincero, aqui na Terra, assim, é muito difícil a pessoa, depois que está rica, né, não gostar do conforto, do luxo, das facilidades, né? Da boa comida, poder comprar o que quiser, sem se preocupar com nada. Então, é muito difícil isso, apesar das qualidades morais que o rapaz tinha, mas faltava para ele, né, essa prova do desapego. Então, eu vou agora passar a palavra para o Ismael. E só, antes de você falar, Ismael, só dizer para as pessoas que estão nos assistindo que pode fazer os comentários, perguntas, correções, tá certo? Tá bom? A gente pode estar falhando aqui na palavra também, tá certo? E que a Aparecida, ela tá de olho aqui. Eu não estou vendo vocês, a Aparecida tem que estar me filmando, tá bom? Mas ela tá vendo todos os comentários, né? E aí podem participar conosco. Não nos deixe só, né, Ismael? Exatamente. Podem fazer perguntas, comentários, correções. Estou vendo aqui já vários amigos participando conosco. Pois é. Então, Ismael, me responda aí sobre essa questão desse jovem, né, que só faltava isso para ele, né, desfazer-se de todos os bens e seguir Jesus. Essa passagem é muito conhecida, né, do jovem rico, do mancebo rico, e ela precisa ser muito bem interpretada, com cuidado, né, porque ela pode levar justamente aquela interpretação ao pé da letra que Kardec nos adverte, né? E o que precisa ficar claro, como você falou, Aristides, é que o foco de Jesus aqui nessa passagem não é um ataque à riqueza ou aos bens materiais em si mesmo, mas a questão do apego, né? Do apego, que o apego é uma coisa que nos paralisa, né? nos estagna, né? A gente tem ainda hoje muito a superar em relação a essa questão do desapego. Nós somos apegados aos bens materiais, muitas vezes a nós mesmos, ao nosso próprio corpo, nós somos apegados também. É verdade. Nós somos apegados a outras pessoas, muitas vezes. Então, o apego é algo que na sociedade ainda hoje, no nosso estágio evolutivo, ainda é algo muito comum, que a gente precisa. E aqui Jesus, ele chama atenção justamente para isso. A prova decisiva para o jovem rico era aquele momento de se ele estava preparado para exercer esse desapego ou não. Ele já tinha superado muitos desafios na vida dele, né? Como o texto nos narra, ele já seguia muitos mandamentos, era uma pessoa caridosa, fazia o bem, mas, às vezes, mais por costume e por conveniência, né? Faltava a ele algo, né? Faltava a abnegação. O texto vai falar dessa palavra importante, a abnegação. E, desculpe interromper, Ismael. Você concluiu, meu amigo? Concluí. Esse texto, como sempre, o Evangelho é atual, porque o Evangelho é a tradução da lei divina, e a lei divina ela é eterna, e ela é imutável. Ou seja, não tem tempo. Então, nós estamos vivendo uma questão atualíssima, porque essa pandemia, eu não quero aqui tirar a esperança de ninguém, mesmo porque nós somos espíritas, encaramos a passagem da morte com uma certa tranquilidade, né? Porque ainda somos muito apegados. Mas essa pandemia tem um vírus dizendo que ele não está preocupado com a sua classe social, que ele não está preocupado com sua sabedoria, com seus títulos, tá certo? Com seu emprego, com seu status, né? Com a sua raça. Então,
Jesus dizendo para os jovens, se desapega, porque você não sabe quando você vai precisar se desligar desse mundo material. E quem de nós sabe? Por isso, esse esforço medonho, como diz todo cearense, né? Esse esforço enorme de um terço da população ter que ficar de quarentena para que a gente proteja os mais vulneráveis, né? E ninguém tem a certeza se não vai ser contaminado e se ao ser contaminado, se vai retornar à pátria espiritual. Só Deus o sabe. Mas não precisamos desse susto, dessa pandemia, não precisamos de nenhuma ameaça, porque nós já temos o Evangelho. E o Evangelho já nos ensina, Jesus já nos ensina a começarmos a aprender a desapegar enquanto encarnados estamos. Porque, a bem da verdade, independente de coronavírus ou não, ninguém tem a certeza de quanto tempo ainda vai permanecer encarnado, né? Então, relatos de espíritos desencarnados falam que a maior dificuldade que se tem ao desencarnar é o apego à matéria. Como Ismael falou, às vezes apego ao corpo, apego a uma economia que foi guardada, certo? A um tesouro, apego às pessoas, apego à casa, apego ao trabalho. Então Jesus está dizendo assim, olha, vamos começar a entender que a matéria, a economia, certo? As pessoas, né? Os bens, eles são necessários, mas não são primordiais e são passageiros. E que se a gente tem que se ligar a eles, que não sejam com correntes de aço, né? Tá certo? Mas que seja assim com as linhas finas, porque vai ter hora que a gente vai ter que se soltar deles para ter a nossa liberdade espiritual. Olha só, uma pessoa falou aqui, o Marcelo, Oi, Marcelo. apegos às ideias, né? A gente também tem apego às ideias da gente, né? Sim. Se apega a uma ideia e é difícil mudar. E a Ronierica comentou que temos que estar conscientes que a vida é feita de mudanças e somente passamos aquilo que é necessário, né? Aí era só para registrar aí a participação. 2 comentários maravilhosos. O que você achou, Ismael? Com certeza, complementa muito bem a questão do apego às ideias. Esse momento é um momento que a gente precisa estar se propondo a refletir sobre as nossas ideias. É importante para a nossa evolução, né? E também a questão das mudanças, né? Esse é um momento, assim como para o jovem rico, que chegou naquele momento de uma prova decisiva, para nós é o momento da prova decisiva agora. Um grande teste coletivo, né? De todos nós. Você veja que até o país mais rico do mundo teve que se dobrar. Todos nós. Então, não tem a maior riqueza do mundo, não garante a saúde e a vida das pessoas. Não garante. Vai utilizar do máximo recurso possível para poder reduzir os danos, né? Então, veja como é frágil o que nós chamamos de riqueza, né? Como é frágil. E eu vou seguir aqui o texto, tá? Para que a gente possa trazer mais comentários. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. O que Jesus... Eu estou no 3º parágrafo, gente. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. O que nós comentamos, né? Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, ou seja, falar mal dos outros, não ser vão, né? Ou seja, ele não era uma pessoa inútil, era uma pessoa, né, digna, nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas
não tinha a verdadeira caridade. É um negócio difícil da gente alcançar. Sua virtude não chegava até a abnegação. Tá? Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Né? Kardec aqui relembrando o lema do Espiritismo. É com você, Ismael. É muito interessante. É por isso que a gente fala que é muito atual e importante para esse momento esse texto, não é? Faz com que a gente reflita quais os valores mais importantes para nossas vidas, né? Essa questão do apego às ideias e até que momento a gente deve construir dentro de nós essa virtude da abnegação, né? E muitas vezes negar facilidades próprias, o orgulho, o egoísmo próprio em prol da comunhão, em prol do compartilhamento com o próximo. Esse momento tem se nos apresentado várias oportunidades da gente auxiliar uns aos outros, né? De todas as maneiras, não só das maneiras materiais, mas auxiliar através da conversa, né? Através de auxílios das diversas maneiras, né? Alimentar a esperança, né? Tem várias formas. As crises, as dificuldades, elas vêm também para impulsionar a nossa inteligência e a nossa criatividade, né? Somos capazes de fazer coisas que para muitos é impossível. Hoje, nosso presente, nós realizamos coisas que para nós é tão óbvio, é tão assim banal, tá? Que há um século atrás, se dissesse que a gente tem o meio de comunicação, a tecnologia de hoje, tá certo? Iam chamar a gente de louco. Isso é impossível, né? E nada é impossível porque o progresso ele vem, né? Vem caminhando. E muitas vezes a gente avança, a gente dá um salto no progresso pós-trauma, pós-crise, né? E essa pandemia, ela é triste, né? É indesejosa, claro, né? Indesejável por todos nós, mas ela vai estar nos ensinando muitas coisas. Nós vamos tirar muito aprendizado disso depois que tudo isso passar. Por enquanto, a gente está tendo que, como se diz, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Cada dia, as autoridades, homens e mulheres pensantes da área da saúde, do governo, né, da área da economia, estão tendo que superar os seus conhecimentos e além dos limites das suas inteligências e capacidades para poder tomar uma solução comum a todos. Porque, como o colega aqui falou, se eu for apegado à minha ideia que é a verdade, a dos outros é que não seja, se eu não tiver a mente aberta para me conciliar com o que é o melhor para todos, eu vou estar na contramão, certo? Do progresso, né? Antes de você ler, o Vicente Maia mandou abraços para você, viu, Ismael? Esse deve ser seu parente, Vicente Maia, né? É mais conhecido como meu pai. Pronto! Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que deve estar acompanhando, lá da Paraíba, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que fica de acompanhar lá em Catingueira, Paraíba. Que bom, que bom. Olha um só. abraço fraterno do Centro Espírita Irmão Leite, para o Centro Espírita Jesus de Nazaré, na Paraíba. E a outra coisa que o Paulo lá do Sérgio, falou que a caridade pode ser praticada no silêncio da prece, rogando auxílio para si e para a humanidade. Sim. Muito bem, vamos prosseguir a leitura? Vamos. Aqui não é rádio não, mas eu pergunto que horas são. Olha a hora. Eu vou mostrar para ele. 19. Estamos indo bem. São 19h33.
nós vamos ficar com vocês até no máximo umas 20 horas, tá bom? Mas quanto mais participação, melhor, sabe, gente? Pra gente, né, se estimular aqui, tá bom, pessoal? Claro que a própria leitura, o próprio estudo do Evangelho é um grande estímulo. Eu sempre gosto muito disso, de estudar o Espiritismo. Então, eu vou para o parágrafo seguinte, tá? A consequência dessas palavras, vamos lá. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Ou seja, Allan Kardec está falando aqui que se a gente for levar uma interpretação ao pé da letra e errônea das palavras de Jesus, a gente pode cair no absurdo de achar que Jesus condenava a riqueza e dizer que seria até prejudicial à felicidade futura, o que é errado, tá certo? Errado na interpretação lógica das coisas, da vida e da verdade de Jesus. Eu imagino sempre que Jesus, né, era uma pessoa gentil com todos, amava a todos, até mesmo aos seus inimigos, né? Então ele amava também, não importava se era rico, se era pobre. Mas então, nós temos a lei do progresso. E na nossa terra, a concentração de riqueza nas mãos de pessoas sábias, tá, pode gerar grande progresso para muita gente, em vários campos, da educação, da saúde, certo? Da tecnologia, até mesmo no campo moral, tá bom? Então, essa lei de progresso é uma lei de Deus. Vou deixar o Ismael, então, fazer aqui os seus comentários. Perfeito, Aristides. Além da lei do progresso, que ele fala expressamente aí, o Kardec, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, a questão do trabalho, né? Para que a gente trabalha? Para buscar os recursos, né? O trabalho é uma lei também. Então, de certa forma, a motivação, nós não teríamos essa motivação para cumprir a lei do trabalho sem a busca do recurso. Então, até para isso, a riqueza tem a sua utilidade também, né? E consequentemente, está muito relacionado para a lei do progresso, para que nós possamos evoluir, progredir, através desses recursos, do trabalho. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, condenar absolutamente a riqueza, né? Como o Kardec nos fala. Exato. Ismael, eu vou pedir então para você seguir a leitura, tá bom? Vamos inverter um pouco agora, tá certo? Pronto, vou continuar aqui então. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, nossa, interessantíssimo, né? O problema não é a riqueza, é o abuso, né? O problema está nos valores do homem e não dos bens em si, da riqueza em si, por si só, né? É verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do abuso. Se a gente pega, por exemplo, a área do direito, na área do direito tem um instituto do abuso do direito, né?
que é quando a gente se excede, se extrapola. Você está no direito, mas você extrapola o direito. Então, você perde a razão. Né? Por exemplo, você sofre algum dano material de alguém, mas aí você depois, em contrapartida, quer tirar tudo da pessoa. Né? Vou aproveitar essa situação de dano, vou querer tirar tudo que a pessoa tem e ir atrás do... Então, a gente precisa ter muito cuidado. Até os nossos próprios direitos, a gente pode abusar deles. Né? Então, esse valor, essa figura da riqueza, por muitas vezes... Travou um pouco. Travou? Travou. Mas ele está aparecendo aí? Ele está aparecendo, Pronto, só que a fala dele travou. Ficou truncado aí, mas Voltou? Voltou. Voltou. Deu uma travadinha, né? É muita gente no Instagram, rapaz. É. Mas só o que eu comentava é que o texto vai nos falar, né? E é importante a gente se perguntar qual é o papel da riqueza, né? O texto vai nos dizer qual é o papel da riqueza. Sim. E ela é, na verdade, um elemento do progresso intelectual. Olha que interessante, né? Uhum. Então, vamos pegar, por exemplo, a ciência, as descobertas da ciência, até a cura das doenças que a gente está buscando agora, a cura desse vírus, né? Sim. É um elemento importante, os recursos, né? Para justamente sustentar essas pesquisas, essa busca, não é isso, Aristide? Não só o financiamento das pesquisas, como também, após a descoberta, como é que vai ser a produção, a distribuição, tá certo? Vai precisar de um grande investimento para multiplicar o que, se Deus quiser, em breve, né, será encontrado. Como foi em outras épocas, né, doenças ditas incuráveis, né, que hoje elas são, até chega a ser banal, né, devido à disponibilidade dos medicamentos. E esse parágrafo eu achei muito bacana, porque ele fala o seguinte: o problema não é a riqueza, o problema são os homens. A riqueza é um instrumento, né? É um instrumento. Veja que a riqueza na mão de uma pessoa boa e com a inteligência voltada para o bem, ela só espalha enriquecimento e progresso. Na mão de um egoísta, só destruição, né? Só destruição e prazeres egoísticos para a própria pessoa ou a família e os ligados a ele. E se a riqueza fosse distribuída para todos, vamos supor que nós estamos fazendo uma suposição aqui de um grupo de 100 mil pessoas, tá certo? E essas 100 mil pessoas tem um grupo pequeno que detém uma riqueza, mas são pessoas boas e que com essa riqueza eles vão gerando o trabalho, a educação, a organização, a lei, uma ordem. Se resolvesse distribuir tudo isso para 100 mil pessoas, daqui a pouco não haveria mais a escola, a indústria onde eles trabalhavam, não haveria a farmácia onde vendia os remédios, não haveria o hospital. Por quê? Porque foi tudo distribuído e cada um que pegou a sua parte. Não, é muito pouco para resolver grandes problemas. Não sei se eu me fiz entender, né? Por enquanto, na variedade, né, na variedade intelectual e moral que nós temos no nosso planeta, porque nós somos prova e expiação, mas nós temos diversos níveis de espíritos aqui convivendo, né? Tá certo? Então, a riqueza não está em julgamento, a riqueza não está sendo questionada, mas sim as atitudes humanas, né? As atitudes humanas. Posso prosseguir, Ismael? Pode, vamos lá. Só para registrar que foi o mesmo comentário que a Tatiana fez.
A Tatiana, um pouco antes, tinha feito Lê falar aí, diga justamente aí o sobre que isso. a Tatiana disse. Não, já passou, Já eu passou? não deu tempo de escrever. Por isso que eu gosto da Tatiana. Não chega, Tatiana. Vou ler aqui o último parágrafo, tá bom, gente? Ele é grandinho, tá? Mas a gente vai. Mas dá tempo? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. É muita gente, né? Gente, lembrando que isso aqui foi escrito em 1861, tá? Veja como Kardec ele já se antecipa com relação a essa questão da produção e do crescimento populacional. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Olha o entendimento de economia de Kardec aqui. De globalização. De globalização. Né? Cara, por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Não dá para se isolar. É o que esse vírus está fazendo. Se quebre suas fronteiras. Rasgue suas bandeiras. Eu não estou nem vendo. Certo? Eu vou invadir o mundo. É o que o vírus está dizendo. É o que o evangelho quer também. Invadir o mundo sem bandeiras, sem barreiras, sem fronteiras, certo? Para que possa atender às necessidades. Voltando ao texto. A fim de mais as facilitar, vou voltar um pouco. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Naquele tempo não tinha internet, não. Ele adivinhava que a gente ia ter que fazer uma comunicação muito melhor do que na época. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem que extraiu os materiais até das entranhas da terra, tá? Os minerais, por exemplo. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito precisa de recursos, dinheiro. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Então veja como a economia ela acompanha tudo, viu, gente? Acompanha a ciência, acompanha a saúde, acompanha a tecnologia. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Esse é o X da questão. A intelectualidade puxando o progresso moral, tá? Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Palavras sábias de Allan Kardec. Como é o nosso tempo? Diga quantos minutos o Ismael tem? O Ismael, faltam 12 minutos para as 20 horas. Então, tu tem 12 minutos. Não, a gente deve ser menos que isso, um pouquinho, e você faz o comentário e faz a prece, né? Tá certo. Será que dá tempo ou para a própria prece, que eu estou aqui com o meu teclado, poderia até tocar uma musiquinha. Rapaz, aí seria maravilhoso, viu? Mas comente aí para nós e depois encerre com uma bela canção. É um texto realmente, Aristides, à frente do seu tempo, como você falou. Um texto escrito lá no século XIX, falando sobre essa questão da comunicação entre os povos.
sobre a ciência e sobre o desenvolvimento humano. Ele vai falar que... A expansão dos povos, né? Perfeito, é uma necessidade, é uma necessidade. Enquanto muitos aí, né, erguem barreiras, aqui a gente está vendo que é uma necessidade humana, uma lei, né, a lei de sociedade, né? Então a gente precisa cada vez mais quebrar essas fronteiras e os povos têm muito a aprender uns com os outros, né? Desde os seus valores culturais, os valores de conhecimento, como você bem falou, esse progresso intelectual da ciência é uma grande alavanca para que a gente possa evoluir também o progresso moral, né? O progresso dos sentimentos, das emoções, que por enquanto na Terra a gente ainda está muito avançado no ponto de vista intelectual, mas no ponto de vista moral a gente precisa ainda desses momentos de provação coletiva justamente para nos fazer refletir sobre essa questão, né? É verdade. E é justamente isso. Nós precisamos desses recursos, né, para realizar esses feitos, né? Desenvolver a nossa inteligência, a gente precisa, ele fala aqui, desbravar, desobstruir, desbravar o planeta, descobrir, né? E daí vem as descobertas, sanear, tornar o planeta saudável, usar a nossa intelectualidade, a nossa inteligência para tornar o nosso planeta mais agradável e não mais poluído, mais... E isso vem dos recursos. A gente precisa usar esses recursos para isso, para distribuir melhor também. Isso. E para sustentar aqueles que não têm a capacidade de sustentar-se nesse mundo, né? O ensinamento do Cristo, ele sempre estava com os mais pobres, os mais necessitados, e incentivava aqueles que tinham mais poder, mais recursos, mais inteligência, a ajudar aquele que tinha menos. E aí vem esse papel que o Espiritismo nos ensina, justamente o lema, né? É através da caridade que nós vamos nos salvar enquanto humanidade, não é só individualidade, não. Gente, nós chegamos ao final, agradecendo demais aí a participação de vocês. Calma, é que vou fazer um encerramento aqui. A Aparecida é ansiosa. Brincadeira. É muita paciência. Ser casada comigo é paciência em pessoa. Mas nós estamos encerrando, agradecendo a participação de vocês, tá certo? E a participação mais que especial aí do nosso amigo Ismael, tá? Que vai fazer, vai encerrar tocar agora, tá? A execução aí de uma música, não é isso, Ismael? Sim, eu escolhi uma música aqui que a gente toca no grupo Escolhas de Luz, mas é uma música do Ricardo Ribeiro com o Marco Lima, lá do Grupo Acorde. E eu acho que tem muita reflexão interessante sobre esse momento, essa viagem interior que a gente está buscando agora. O nome dela é Asas. Muito bem. Ismael, antes de começar a tocar, só para registrar que a Larissa, que eu acho que você conhece, né? A Larissa Lucena agradeceu pelo estudo do Evangelho, né, de hoje. E convidando a todos, amanhã, às 16 horas, o estudo do Livro dos Espíritos aqui, ao vivo também. Podemos prosseguir, é com você. Prossiga, Ismael, e vamos nos concentrar, juntamente com essa música, a nossa prece de encerramento, tá bom, gente? Asas da mente viajam no espaço, buscam fronteiras ainda desconhecidas, me levam pra dentro de mim, me fazem refletir novas terras, um outro reino,
que não terá fim, pra me entender e a paz achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, e o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou, e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito, a voz, minha voz, te dirá. Asas da mente viajam, asas de evolução voam, asas do sonho livres, poemas cantar. No peito, a voz, minha voz, te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Gente. Boa noite. Obrigada, Ismael. Até amanhã, 4 horas da Obrigado, tarde. meus queridos, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, Ismael. Foi uma canção muito bonita, viu? Linda mesmo, linda. Obrigado, meu amigo. Um abraço grande. Um abraço.